Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Clima quente nos bastidores do futebol carioca, Flamengo e Fluminense em pé de guerra com o Vasco pelo Maracanã. A gente vai trazer para vocês as atualizações de toda essa história, que é uma história que vai ser longa, viu? O Vasco promete perturbar a dupla Fla-Flu e o governo do estado do Rio de Janeiro pelo Maracanã, o governo do estado que já prorrogou a permissão de uso temporária de Flamengo e Fluminense, mas a história não termina por aí, não. A gente vai contar isso para vocês. Teve troca de farpas do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e o Carlos Osório, vice-presidente geral do Vasco. A gente vai explicar para vocês sobre isso. E vamos falar sobre o Sampaoli, que ele ficou irritadíssimo. E eu vou explicar para vocês por que ele ficou irritado. Nesta quarta-feira tem partida importante contra o Maringá. Vale classificação, vale meta orçamentária do Flamengo. E o Flamengo tem alguns desfalques, né? A gente vai falar sobre isso e sobre outros assuntos a partir de agora. Então, você que está chegando por aí, deixa o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal também, que é muito importante para vocês o seu like e a sua inscrição por aqui também. Vamos falar de Renier, vamos falar de reforços, vamos falar de vários assuntos a partir de agora. Começando, então, por essa situação do Maracanã. O governo do Rio de Janeiro prorrogou a permissão de uso temporária do Maracanã para Flamengo e Fluminense por mais 6 meses. Vai ser publicado em breve no Diário Oficial. O pessoal no Vasco está super chateado com essa situação, mas eles não desistiram do Maracanã e não desistiram também da permissão de uso temporária. O Vasco briga na justiça para suspender essa permissão de uso temporária, porque o clube entende que é o mais preparado para assumir o Maracanã neste momento. É isso mesmo. Carlos Osório, né, vice-presidente do Vasco, ele disse o seguinte, ele disse que é notório que o Vasco tem uma proposta para a gestão temporária do Maracanã em condições financeiras mais vantajosas para o estado do Rio de Janeiro do que as atuais, de Flamengo e Fluminense. Ele ainda falou que é inacreditável não permitir que o Vasco apresente a sua proposta. Hoje, o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, ele cutucou bastante o Vasco, disse que estragaram o gramado do Maracanã, que o Flamengo vai jogar contra o Maracanã no prejuízo, com um gramado ruim, que na próxima semana o Fluminense recebe o River Plate no Maracanã, com um gramado ruim, tudo por culpa do Vasco, que foi na justiça para jogar no Maracanã, mesmo sabendo, né, que isso aí atrapalharia a situação, prejudicaria a situação do gramado. Mário Bittencourt ainda provocou, disse que o Vasco só quer jogar os jogos grandes no Maracanã, que, por exemplo, na segunda-feira à noite vai ter rodada do Brasileirão contra o Bahia, e o Vasco não quer jogar contra o Bahia segunda às 8 horas da noite no Maracanã. O Carlos Osório rebateu o Mário Bittencourt e falou que o Vasco, mesmo em plena segunda-feira contra o Bahia, às 8 horas da noite, consegue colocar 60 mil pessoas no Maracanã. E desafiou também o Flamengo e o Fluminense a cederem o Maracanã para o Vasco jogar esse tipo de jogo. Falou que o Vasco coloca 60 mil. Eu tenho lá minhas dúvidas, viu, Carlos Osório? Segunda-feira, 8 da noite, jogo com o Bahia? Sei não, hein? Agora, uma informação importante sobre toda essa situação, porque a gente está falando da gestão temporária do Maracanã, tá? O governo deu aí um prazo, tá? O governo do Rio estipula um prazo para que em 40 dias seja retomado o processo licitatório, o processo de licitação, para aquela licitação de 30 anos, né? Aquela licitação
lá de 30 anos. Então tá uma confusão muito grande em relação ao Maracanã, tá? O Vasco veio forte aí, enchendo o saco, perturbando a dupla Fla-Flu. Inclusive o Josh Wander, que é sócio-diretor da 77 Partners, a empresa que controla a SAF do Vasco, ele veio para o Brasil para acompanhar de perto e pressionar o governo do Rio de Janeiro. A dupla Fla-Flu também diz que o Vasco quer o Maracanã para fazer shows. O Vasco já se juntou com duas empresas. Uma empresa que trata de gramado e uma outra empresa que trata de shows e eventos em estádios de futebol. Por isso, olho aberto em relação a essas situações. Vai ser longa essa novela do Maracanã. Olho vivo nisso, porque os torcedores do Flamengo, não é de hoje, pedem a construção de um estádio para o Flamengo, dizem que já está na hora, né? Mas, por enquanto, o Flamengo não pensa nessa construção do estádio. Recentemente, Rodolfo Landim defendeu que, se o Flamengo virar SAF e vender uma parte do clube, o Flamengo consegue construir de boa um estádio. Mas esse, para mim, não me parece um bom caminho. Vamos falar agora sobre o Jorge Sampaoli, novo técnico do Flamengo. Sampaoli ficou irritadíssimo com a derrota para o Internacional. Eu conversei com algumas pessoas que me passaram que, apesar da derrota, a atuação do Flamengo foi elogiada. Foi elogiada na imprensa, foi elogiada por alguns torcedores, foi elogiada também internamente. Mas o Sampaoli não ficou feliz e não concordou com os elogios. Né? O Sampaoli deixou claro que para ele não adianta, no Flamengo você não adianta você jogar bem e perder, que no Flamengo isso não vale, que no Flamengo você precisa jogar bem e vencer. Então, ele ficou, né, ele disse que não tinha muito, né, praticamente nada que comemorar daquele jogo, já que o Flamengo jogou até bem, mas não ganhou. O que importa mesmo é jogar bem e vencer no Flamengo, né? O Flamengo está aí se preparando, fechando a preparação para esse jogo contra o Maringá, quarta-feira, no Maracanã, e na quarta-feira pela manhã tem treino. Sampaoli resgatou aí algo que acontecia com o Domenech, aconteceu em alguns momentos com o Rogério Ceni e acontecia também com o Jorge Jesus, que é o treino no dia do jogo, especialmente se o jogo for à noite. Então, na quarta-feira pela manhã, vai ter treino. Vai ser o treino que vai fechar a escalação de vez, né, para esse jogo contra o Maringá. Jogo importantíssimo, porque o Flamengo precisa vencer. Soube que a comissão técnica, o Sampaoli e a comissão técnica estão se ambientalizando bem no Flamengo, que o primeiro contato com o elenco foi muito bom, né? Que existe uma sintonia ali logo de início, aquela sintonia que a gente conhece de início de trabalho, mas ouvi que ele está satisfeito com o empenho dos jogadores nesse início de trabalho. Vamos ver se a coisa anda, caminha, vamos ver para onde vai esse Flamengo do Jorge Sampaoli, e o jogo contra o Maringá é importantíssimo para a meta orçamentária do Flamengo. Por quê? Porque no orçamento o Flamengo colocou como meta chegar pelo menos na semifinal da Copa do Brasil. Então o jogo, gente, é importantíssimo nesse sentido, tá? Falando do jogo, Bruno Henrique deve ser desfalque novamente. Bruno Henrique, pelo que eu soube, está melhor da tendinite, mas a comissão técnica entende que o caminho é deixá-lo fora desse jogo. Ele que vem nesse retorno gradual, sentiu essa tendinite no joelho, e aí eles deram uma segurada, eles tratam essa situação como normal, né, nesse retorno do Bruno Henrique, mas que é um retorno realmente devagar, um processo que não vai ser um processo rápido. Então, o Bruno Henrique deve ser desfalque novamente nessa partida contra o Maringá. Quem deve retornar é o Eric Pulgar, né? Foi até uma notícia trazida pelo jornal o Globo que ele vai ser relacionado para esse jogo.
A gente já tinha trazido para vocês na semana passada essa possibilidade do Eric Pulgar ser relacionado para esse jogo contra o Maringá. E é um reforço importante para o Sampaoli, porque o Sampaoli conhece o Pulgar, e o Pulgar é um jogador que tem boa adaptação no jogo posicional, que é a metodologia de trabalho do Sampaoli. Né? O que eu soube de pessoas que trabalharam com o Eric Pulgar é que é um jogador muito inteligente e que ele tem essa facilidade com o jogo posicional. Vai ser interessante ver, então, o Eric Pulgar, né? Um reforço para o meio-campo do Flamengo, para essa volância que ainda não está encaixada, que é um problema do Flamengo nessa temporada. Falando em problema, quem está passando por problema é o Renier, lá na Espanha, né? A gente já falou sobre isso para vocês, sobre esse problema do Renier, essa dificuldade do Renier lá no futebol europeu e essa possibilidade do Renier retornar ao futebol brasileiro na próxima janela. Existem alguns clubes no futebol brasileiro que estão acompanhando a situação do Renier, estão dispostos a tentar trazer o Renier na próxima janela de transferências. Ele que está lá no Girona, praticamente não joga lá no Girona, tem essa dificuldade realmente nesse início de trajetória dele no futebol europeu. Foi para o Dortmund, não deu certo. Agora lá no Girona também não conseguiu se firmar no Real Madrid. Então é possível mesmo que o Renier retorne, e já tem alguns clubes aqui no futebol brasileiro de olho no Renier. É isso mesmo. E a galera quer saber sobre reforços, né? O Flamengo trabalha já algumas situações, né? O Flamengo tem aí uns nomes que monitora para tentar trazer esses reforços na próxima janela de transferências, mas a ideia da diretoria são reforços pontuais. O Sampaoli ainda vai fazer uma análise mais profunda das dificuldades do elenco do Flamengo, mas, de fato, a diretoria está com um discurso diferente do discurso que a gente escutou na última janela de transferências, onde eles prometeram reforços de nível mundial, prometeram reposição ao João Gomes, fizeram várias promessas e não cumpriram. Dessa vez, a diretoria está trabalhando de uma forma mais cautelosa, visando reforços pontuais e visando aí essa troca, essa conversa mais direta com Jorge Sampaoli para buscar esses reforços na próxima janela de transferências. Eu vi a galera falando sobre o Ian Couto, ele que entrou em campo contra o Real Madrid, jogou bem, deu assistência, né? O Ian Couto é um nome que não é de hoje, é especulado no Flamengo, e não é de hoje o Flamengo demonstra interesse no Ian Couto, tá? Ele que pertence ao Grupo City, e o Grupo City hoje no Brasil tem o Bahia, tem um clube aqui no Bahia. Então, qualquer jogador do Grupo City, qualquer clube do Brasil que quiser contratar um jogador do Grupo City, né, precisa haver antes uma consulta ao Bahia. Se o Bahia falar, eu não quero, podem negociar, aí eles negociam. Mas esse é o procedimento envolvendo aí o Grupo City. Então, Ian Couto é, assim, um nome que já aparece, né, no scout do Flamengo, na busca do Flamengo, né, no monitoramento do Flamengo há um bom tempo. E não só ele, né, tem outros nomes na posição também. Eu, particularmente, gosto muito do Vitinho, que é um nome que já esteve no radar do Flamengo, tá? Ele tá lá na Inglaterra, ele joga lá no time do Company, né? Tá brilhando lá na Championship, vai subir para a Premier League, mas na minha opinião ele é um baita de um jogador, já esteve sendo monitorado pelo Flamengo em outros momentos, o Flamengo acabou não tentando a contratação dele. Bom, é isso, galera. Muito obrigada a vocês. Peço que vocês deixem aquele like aqui no nosso vídeo, que vocês se inscrevam aqui no nosso canal. Não esqueçam disso, porque é muito importante pra gente o like de vocês e a inscrição de vocês aqui. Beleza? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.